Fica te ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E Maria de Magdala renunciou aos prazeres transitórios da carne e dedicou-se integralmente a auxiliar os irmãos em sofrimento, aliviando-lhes as feridas do coração, ficando até o fim de sua vida terrena junto aos aleijados e leprosos. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, foi o grande exemplo de fé e de entrega absoluta à vontade do Pai. Ela amou tanto seu Filho único que jamais o impediu de cumprir sua missão, pelo contrário, o guiou com seu amor e sofreu com ele o martírio infamante da cruz. Em retribuição a esse amor, Jesus deixou a João, o evangelista, seu discípulo mais amoroso, a incumbência de substituí-lo nos cuidados com Maria. Oxum é o amor doação, o equilíbrio emocional, a misericórdia e compaixão. Mãe das águas doces, Oxum possui uma força de penetração fora do comum na natureza humana, é a psicóloga nata. Corresponde à nossa necessidade de equilíbrio emocional, concórdia, complacência e reprodução, não necessariamente reproduzir no sentido físico, mas no emocional que liga a mãe ao rebento vindouro. É a mãe que cuida do feto durante toda a gestação, e entrega-la a Iemanjá, na hora do nascimento, para cumprir a sua missão na vida. O amor doação de Oxum é aquele que faz a caridade ao próximo, que agasalha, alimenta e reconforta. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Jesus, o psicólogo das almas, diz: Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e aflitos, e vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo suave. Em Mateus 25, volta a dizer: Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio, porque eu estava com fome, e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, andava estranho e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estava doente, e me visitastes, estava preso e me viestes ver. E ao ser abordado pelos justos, quando foi, Senhor, que te vimos com fome, com sede, estranho, nu, doente ou preso, e te acudimos? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, tudo o que fizestes ao menor de meus irmãos, a mim é que o fizestes. Portanto, o Cristo interno não despertará em nós, se não ajudarmos a despertar externamente o Cristo no próximo. Essa é a grande lei da polaridade cósmica. São Francisco, Gandhi, Chico Xavier, e tantos outros, encontrando o Cristo nos outros, encontraram-no em si próprios. Esta é a máxima da caridade, auxiliar e servir aos necessitados, porque só assim estaremos realizando a caridade em nós mesmos. Conforme disse São Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Há mais felicidade em dar do que em receber. O beneficiado recebe o bem que eu faço, mas o benfeitor se torna bom pelo bem que faz, e antes de realizar qualquer bem no outro, ele o realiza em si mesmo. O amor se manifesta por meio da caridade, sendo assim, o meu amor cresce com a minha caridade. São Francisco beijou as chagas fétidas de um leproso, escolheu o sofrido e ínfimo irmão de Jesus e, nesse momento, realizou em si o nascimento de Cristo, rompendo a rigidez que o separava de sua verdadeira autorrealização. Ao romper com o ego humano, exultou o eu divino. Yansan é o movimento, a necessidade de mudança, de deslocamento. Representa a rapidez de raciocínio, o raio, a coragem, lealdade e franqueza. Higieniza os pensamentos, atua nos campos santos, em auxílio aos desencarnados, e no despertar da consciência. Está ligada à orientação e à educação. Representa a luta contra as injustiças. Sua propensão é trazer equilíbrio às ações humanas. Atua junto com Xangô na justiça, na aplicação da lei cósmica. Quando o Mestre Jesus referiu-se aos que estavam dispostos a apedrejar uma mulher adúltera em praça pública, dizendo-lhes: aquele que estiver sem pecado,
Que atire a primeira pedra. Todos foram saindo em silêncio e o deixaram a sós com ela. Então, ele olhou bem no fundo de seus olhos e lhe disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Nesse momento, o mestre manifestou novamente o não julgar, a reflexão, a oportunidade de recomeçar e a necessidade de mudar de atitudes, para poder prosseguir na caminhada evolutiva. Em outra passagem do Evangelho, diz Jesus: não vim trazer a paz, mas a divisão. Vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo senão que ele se acenda? Essa é uma atuação clássica da energia de Yansan, simbolizada no raio, como força da natureza. A ideia nova de Jesus encontrou resistência, incompreensão, trouxe à luz as verdades divinas sobre o reino dos céus, e incomodou a crença materialista de sua época, que submetia o povo à violência e abusos das mais variadas ordens. Quando imolaram o homem no martírio da cruz, pensaram que haviam resolvido a questão, mas a ideia de Jesus permanece até hoje. Seu chamado continua sendo a boa nova, a conquista do espírito sobre a matéria, a liberdade de ser, e não a escravidão do ter, a comunhão com o Criador, irradiando amor incondicional sobre todas as criaturas e a natureza. Ela nos instrui sobre as dificuldades dentro da própria família, as incompreensões por estarmos reunidos na carne, mas com etapas evolutivas diferentes, não partilhando da mesma crença. Yansan é o fogo, posto que a mediunidade é um fogo sagrado, um dom que nos foi ofertado por Deus para corrigir nossas imperfeições e nos ensinar a amar e a servir com humildade. É o fogo da criação, a capacidade de superar-se, porque as leis cósmicas não permitem estagnação por muito tempo, exigem a nossa evolução, ou seja, o potencial divino que habita cada ser necessita ser externado como chama viva, e não vibrar como brasa que não é alimentada, ou fagulha que se apaga. Por isso, temos o livre-arbítrio para escolher entre servir e amar, ou simplesmente ser uma criatura acomodada e ociosa. A escolha é inteiramente nossa, e é responsabilidade também. A pressa de que o fogo se acenda é para que haja a transformação do homem, para que cessem as guerras e as divisões internas e externas, visto que a paz nasce dentro do coração do ser. E segue Jesus, no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. É o despertar do homem de bem. Omuluna Naburuke é a transformação, a necessidade de compreensão do karma, da regeneração e evolução. Representa o desconhecido e a morte, a terra para a qual voltam todos os corpos, a terra que não guarda apenas os componentes da vida, mas também o segredo do ciclo da vida, a transmutação. Omulu conhece a dor da transformação, o desapego e a libertação do ego, para que haja compreensão do espírito imortal e livre, porque o espírito sopra onde quer. A morte, não só no aspecto físico, mas a morte de crenças e valores arraigados que não servem mais e que acabam por enrijecer e estagnar a caminhada por medo de mudar, de conhecer a si mesmo. Nanan recolhe o espírito no momento do desencarne, logo após o corte do cordão de prata feito por Omulu, e o encaminha ao plano espiritual de forma amorosa e com a paciência de quem conhece as dores da alma e o receio de encontrar a si mesmo, respeitando a individualidade e o momento sagrado de cada um, no seu rito de passagem a outra dimensão. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Jesus disse a Nicodemos: em verdade, digo-te que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha te dito que o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, e nem para onde vai. O mesmo se dá com o homem que é nascido do Espírito. Nessa passagem, o Mestre nos esclarece que o homem é co-criador com Deus, gera o corpo carnal que vai abrigar o Espírito que é de Deus,
para que possa cumprir sua missão evolutiva na Terra. O corpo procede do corpo e o espírito independe deste. Já a pluralidade das existências e a reencarnação estão subentendidas no trecho o espírito sopra onde quer. A reencarnação é uma forma de fortalecer os laços de família, em que muitas criaturas se reúnem pela afeição e semelhança das inclinações, para trabalhar juntas pelo mútuo adiantamento. Mas, na maioria das vezes, a parentela carnal necessita reajustar-se e voltar a amar, pois este é um elo frágil como a matéria e com o passar do tempo se extingue. Por isso, muitas pessoas se sentem estranhas no lar onde habitam, pois ali estão para ajudar umas às outras até que esses laços se rompam de forma natural. Isso ocorre porque contraíram débitos em outras existências, e terão de pagar ceitil por ceitil, trabalhando a compreensão, o reajuste e a aceitação das imperfeições próprias e alheias. Conforme o grau evolutivo de cada espírito, há um lugar para viver entre uma encarnação e outra. Quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade tem em estado de ventura e amor. Quanto mais comprometido, mais reencarnações, mais necessidade tem de superar as suas dificuldades e dores. Porém, Deus em sua infinita bondade e amor, não abandona os seus filhos e enviou-nos seu anjo de amor, para nos ensinar sobre o reino dos céus, que não é deste mundo, e em seu momento de maior dor rogou a Deus por nós: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. A Umbanda, em seu trabalho de amor e caridade, leva a palavra de conforto e esclarecimento aos que sofrem, e se espelha nesta parábola de Jesus: e o semeador saiu a semear, não importando se o terreno ainda é árido, se existem espinhos, se os pássaros comem as sementes, pois pode ser que a semente caia em um solo fértil, no terreno daqueles que sabem que precisam trabalhar dentro de si a compaixão, a humildade e o amor pelo próximo. Os benfeitores espirituais vão estar sempre a disseminar o Evangelho de Jesus e a nos assistir e orientar, incansavelmente, em nossa jornada terrena. Nossa profunda gratidão pela oportunidade que nos é dada de despertar a consciência para o servir e o aprendizado do amor, que ainda é pequeno em nós, porque para ele somos crianças espirituais em aprendizado. Capítulo 7. O que é apometria? O desdobramento anímico mediúnico. A apometria é uma ferramenta de auxílio à terapêutica espiritual que tem como fundamento principal a indução dos sensitivos ao estado de desdobramento. É uma técnica anímica, não é religião, doutrina, seita, filosofia ou culto, de aplicação universal. Sua eficácia e o sucesso de sua aplicação na caridade dependem da associação com o mediunismo. Mas não basta a moral e a conduta evangélica do grupo, pois, como ainda estamos retidos no ciclo carnal e em processo de retificação moral espiritual, não temos condição evolutiva de avaliar o merecimento dos consulentes e estabelecer a abrangência terapêutica da apometria. Portanto, sem amparo e cobertura dos mentores espirituais, a apometria está fadada ao fracasso ou à mais nefasta magia negativa. Não há transe, catalepsia ou letargia com perda da consciência no desdobramento induzido. Para isso, seria necessário o desacoplamento acentuado do duplo etéreo do corpo físico. Desse modo, toda atividade na apometria consciente, havendo somente um leve desencaixe do duplo etéreo para exsudação do ectoplasma. Esclarecendo melhor, nem todo desdobramento significa projeção astral. Com relação ao trabalho de apometria, os corpos astrais se expandem ou ficam desacoplados o suficiente para permitir o encapsulamento do agrupamento terreno pelo plano espiritual. Portanto, os guias do lado de lá são os verdadeiros condutores dos trabalhos, e deles nos servimos como blindagem quando nos projetamos no plano astral, a fim de nos proteger. Com essa explicação, podemos perceber que a projeção do corpo astral durante o sono físico difere da projeção na dinâmica apométrica, e depende diretamente da sutilização do duplo etéreo e do seu desacoplamento natural para ver lembrança. Assim, é fundamental entender as funções dos corpos,
astral, que é o veículo da consciência em que o sensitivo narra emoções e sentimentos, e mental inferior, em que prevalece a vidência psicoastral. Embora os dois sejam distintos e separados vibratoriamente, acham-se tão intimamente relacionados que, no Oriente, com frequência, são tratados como sendo funcionalmente um só, Kamamanas. Isso ocorre porque a principal função do corpo mental inferior é alimentar o intelecto, convertendo as sensações do corpo astral em percepções mentais de cor, forma, som, gosto, cheiro e tato. Relato pessoal do autor sobre uma experiência de incorporação em desdobramento astral. A sessão de caridade foi muito procurada naquela noite, no terreiro. Havia vários consulentes com desequilíbrios sexuais, oriundos de excesso ou ausência de intercurso com sexo semelhante ou oposto, ou de traições, trocas de parceiros etc. A maioria era vitimada por vampirizações de espíritos densos no chakra básico. Graças ao Oxalá, sou médium consciente, o que não quer dizer que tenho lembranças de tudo que é dito pelas entidades quando me irradiam vibratoriamente, pois somente me é dado lembrar com mais vivacidade aspectos importantes para meu aprendizado, ou para os trabalhos que terão continuidade durante o sono físico. Desdobramos parcialmente nossos corpos astrais durante a sessão de caridade, e completamente durante o sono físico, dependendo da especificidade da tarefa e da quantidade de fluido vital, axé, ectoplasma, que os guias irão necessitar. À noite, após a sessão, tive uma experiência gratificante que vou compartilhar com os leitores. Vi-me desdobrado, em corpo astral, na beira de um rio de águas correntes, onde uma pomba-gira dançava ao redor de centenas de espíritos. Ressoavam atabaques. Então, vovó Maria Conga chegou e se acoplou ao meu corpo astral. Fiquei completamente dominado no mental, não era mais eu, mas estava plenamente consciente, ouvi e via tudo. A pomba-gira das águas, um Exu feminino cruzado com Oxum, aproximou-se dançando, mas não reconheceu inicialmente a preta velha que estava escondida em meu corpo astral. Então, a preta disse: "Sabe quem fala? É vovó Maria Conga." A pomba-gira das águas chegou até a entidade guia, parou de dançar, ajoelhou-se e beijou as mãos dela. A preta velha então alisou os cabelos da pomba-gira, num indizível amor, e disse: "Continua, filha, continua com tua dança que os atabaques não pararam. Continua ajudando os maninhos da terra a se livrarem das suas cargas deletérias pelos seus descontroles sexuais." Todos eles estiveram na sessão desta noite referindo-se à sessão de caridade no terreiro. Em seguida, as entidades me mostraram, com a maior consciência que já tive, uma incorporação completa em desdobramento astral. Posso afirmar que o médium não perde a consciência, pois escuta e ouve tudo, mas não é dono do seu campo mental. É como um garoto que está escondido, acocorado no cantinho do cinema, e não pode sentar-se na poltrona. Sente-se a entidade, o rosto se repuxa num envelhecimento, a voz fica rouca como a dos idosos e um indizível amor e bem-estar se instala, amor pelos espíritos ditos marginais, pelos fracos e hipócritas da terra. Na verdade, eu nem sabia que existia Exu feminino de limpeza, cruzado com água doce, ou melhor, pomba-gira das águas. Fiquei assistindo aquelas centenas de espíritos desdobrados, hipnotizados ao som dos atabaques. No centro do rio, a pomba-gira dançava, e, conforme sua sensualidade os hipnotizava, eles entravam nas águas, que escureciam e ficavam turvas pelas impurezas dos desmandos sexuais dos encanados. Foi uma experiência inesquecível. Lembro-me de que houve vários consulentes com problemas sexuais, na sessão de caridade daquela noite. Fica a lição de que o desdobramento astral, quando se dá naturalmente ou induzido pela apometria, por meio das contagens numéricas, condiciona os corpos sutis do médium e não invalida a incorporação,
facilitando a entidade no plano astral. O que ocorre na gira do terreiro é somente uma pequena amostra. Creio que o conceito de desdobramento astral deve ser cada vez mais difundido no meio umbandista. Vamos quebrar tabus, pois a maioria dos médiuns de terreiro, hoje em dia, são conscientes. A incorporação é completa em desdobramento, porque o corpo físico é uma barreira energética para a plenitude da manifestação quando estamos em estado de vigília. Eu me refiro aos médiuns conscientes. O médium desdobrado incorporado pelo guia, no astral, do ectoplasma por meio do cordão de prata e do duplo etéreo deslocado. Utilizando essa energia, a força mental de vovó Maria Conga pôde manter todo aquele cenário plasmado. Os atabaques, vibração sonora próxima dos encarnados, criaram potente campo de força de atração e retenção, oportunizando uma concha astral que manteve unidos todos os atendidos pelo tempo necessário para a descarga, todos desdobrados durante o sono físico, e duas entidades conduzindo os trabalhos, uma preta velha e uma pomba gira. Na Umbanda, tudo é energia, tudo são vibrações, tudo é movimento e se expressa através dos orixás, na natureza transmutadora. Resumo das leis da apometria. A aplicação de pulsos magnéticos impulsionados pela força mental individual e coletiva, por meio da contagem e do estalar de dedos, para indução ao desdobramento. O mesmo procedimento é adotado para acoplamento. A técnica é utilizada com o consulente sentado no meio do grupo, na frente do congá. A contagem é feita com estalar de dedos no alto da cabeça. E então os corpos espirituais são expandidos e desdobrados. Facilita-se a sintonia dos médiuns com os bloqueios energéticos existentes, como por exemplo, nódulos, magismo e aparelhos colocados no duplo etéreo do atendido. Com os médiuns desdobrados, os benfeitores espirituais conduzem os trabalhos onde se fizer necessário, na casa do consulente, no umbral inferior, em alas hospitalares. Ao mesmo tempo que se desdobra o consulente, o grupo mediúnico também encontra-se desdobrado. A partir dessa nova realidade, o deslocamento no plano espiritual fica facilitado, já que somos doadores de ectoplasma ao mundo espiritual, o qual poderá interceder a favor da caridade assistencial onde se fizer necessário. Formação de campos de forças de natureza magnética, proteção, higienização, contenção e defesa. Utilizamos formas geométricas, pirâmide, triângulo, cones, entre outras. Esses campos de força são plasmados no astral pela força mental do dirigente invocador durante os atendimentos, sempre que se fizer necessário. Atuação nas lembranças oriundas da memória perene contida no inconsciente, no sentido de desfazer os estímulos recordativos, despolarização, que estão originando as ressonâncias de vidas passadas. Quando o médium sintoniza uma situação traumática de vida passada do consulente que está vibrando e desarmonizando sua vida atual, é possível amenizar essa ressonância por meio da catarse que o médium sofre durante o atendimento apométrico. Exemplificando, o atendido tem sofrido convulsões súbitas, sem causa aparente no atendimento. Verifica-se que ele desencarnou ao ficar preso num poço, após uma queda. Hoje, sempre que se aproxima de rios e lagos fica convulsionado. Ao vivenciar arte catarse, como se ele tivesse caído no poço de outrora, o médium alivia o consulente do mal-estar que o está afligindo no momento presente. Interferência e alteração da coesão molecular do duplo etéreo, propiciando a modificação de seu padrão vibratório e facilitando as incisões cirúrgicas realizadas pelos benfeitores espirituais. O desdobramento induzido desloca e expande o duplo etéreo do corpo físico, deixando-o menos denso e mais propício à intercessão dos espíritos guias que realizam as cirurgias astrais. Isso é feito muito rápido, e o consulente nada sente, podendo somente ficar com sonolência após o atendimento,
e sentir-se um pouco cansado no dia seguinte. Recomendamos repouso, alimentação e ingestão de líquidos no dia posterior ao atendimento. Doação de energia e aplicação da força mental, recompondo membros e refazendo formas astrais. Isso é possível pela atuação no duplo etéreo. Doamos ectoplasma, e, intencionalmente, com auxílio dos guias espirituais, procedemos à recomposição de membros danificados de espíritos sofredores e refazemos formas astrais, nos casos em que haja deformação do corpo astral e o espírito se enxerga com aspectos animalescos, com garras, pelos etc. A dinâmica dos atendimentos. Os atendimentos se dão na frente do congá, com os médiuns sentados em círculo. O consulente fica sentado no centro, conforme foi citado anteriormente. São permitidas manifestações simultâneas, e todas as formas espirituais são bem-vindas. Regularmente utilizamos pontos cantados, encaminhamos espíritos doentes ao plano espiritual, promovendo um breve diálogo fraterno. Nem todas as manifestações são mediúnicas, e nessa situação o animismo perde o estigma de mistificação, sendo comum as catarses referentes a traumas da vida passada do consulente. As ressonâncias de vidas passadas são fenômenos anímicos que podem se tornar uma auto-obsessão e, a partir de então, desencadear obsessões de vários tipos. É como se fossem tipos de flases de traumas do passado que irrompem do inconsciente prejudicando a vida da pessoa. Podem chegar até a consciência, como espécies de recordações tormentosas e fragmentárias de encarnações anteriores, o que causa séria perturbação no indivíduo. O tratamento com apometria se dá quando médiums expressam uma catarse dessas situações tormentosas de vidas passadas, durante a dinâmica de atendimento. É importante registrar que a catarse do sensitivo não é, por si, o suficiente para alívio da ressonância que transtorna o consulente. Na maioria das vezes, há alívio atendido da sintonia com o passado, mas é a mudança de padrão de comportamento, a reforma íntima, que torna a cura perene. A catarse e a mera aplicação da técnica apométrica não garantem o bem-estar em todos os atendidos. Ao contrário do que dizem muitos dirigentes de grupos apométricos, cairíamos na azáfama dos milagreiros, num determinismo onipotente, e desconsideraríamos o merecimento individual e a necessidade de mudança interior, consciente, fazendo com que o consulente altere sua conduta comportamental e os seus valores. Não se dispensa os preceitos básicos de reforma íntima e a medicina terrena. A apometria é somente um meio coadjuvante auxiliar na busca da cura perene que pode dar bons resultados associados à Umbanda e aos sagrados orixás. A invocação dos orixás. Invocamos os orixás, seja por contagens numéricas e pontos cantados, ou ambos ao mesmo tempo, durante os atendimentos apométricos. Invocação de Oxalá e linha do Oriente, faz a distribuição ou descida vibratória das outras linhas e entidades. É adequado cantar-se no início dos trabalhos e em situações que requerem atuação do chamado agrupamento do Oriente dos médicos do astral. Exemplo, para fixar agrupamento do Oriente, plasmar a ala médica e instrumentação cirúrgica no astral. Invocação de Iemanjá, limpeza magnética do ambiente, do trabalho, dos médiuns e dos consulentes pelo povo d'água. Exemplo, após desmanchos, desobsessões, demandas, manifestação de espíritos sofredores, e sempre que se for necessário fazer uma harmonização do grupo. Iemanjá pode ser invocada também nos casos em que se deseja fixar o sentimento de maternidade no campo vibratório de uma consulente, por existir conflito entre mãe e filho. Invocação de Oxum, harmonização exaltando o sentimento de amor incondicional que acompanha a vibração deste orixá. Exemplo, nos casos em que um casal está em desavença por causa de uma gravidez recente ou por tentativas de engravidar frustradas. Invocação de Oxóssi, curas e cirurgias astrais.
Exemplo, quando um consulente estiver com câncer, pode ocorrer a atuação desta vibração em trabalhos desobsessivos, pelos caboclos flecheiros, Jurema, cobra coral. Invocação de Xangô, para verificação de causas pretéritas, traumas do passado que necessitam de equilíbrio, conforme a lei do karma, e ocorrências em que o livre-arbítrio do consulente está sendo desrespeitado. Exemplo, pânico de elevador porque em uma vida passada o consulente caiu de um telhado. Espíritos obsessores se aproveitam disso e aumentam o mal-estar. Essas informações geralmente são fornecidas pelos guias, através de um médium, ou pelo dirigente, quando ele não as recebe direto do astral pela clarividência ou incorporação. Invocação de Ogum. As entidades desta linha irão realizar o trabalho de demanda, irão lutar contra as falanges das sombras, irão antepor-se frontalmente com os feiticeiros do umbral inferior, criando uma barreira vibratória magnética do astral. Exemplo, consulente magiado, em confronto com a organização contratada no submundo astral que fez o trabalho. Invocamos o orixá Ogum e os caboclos da vibratória se manifestam. Se necessário, são utilizados elementos materiais, como fogo, pólvora, água. Invocação de Omulu. Todo trabalho de alta magia e liberação dos guardiões, Jesus, é feito por esta vibratória. Exemplo, quando o consulente está perturbado em consequência de um trabalho de magia negativa realizada com sacrifício animal em porta de cemitério, fazendo com que ele não durma e sinta dores generalizadas pelo corpo. Invocação de Yansan, deslocamento e mudança. Exemplo, remoção de grupo de espíritos sofredores, ou mudança de padrão mental do consulente, rigidez de opinião. Invocação de Nanã, após trabalhos pesados de contra-magia e desmanchos, em que muitos espíritos foram liberados de situações de escravidão. Exemplo, espíritos escravos de uma organização trevosa foram soltos e não sabem que estão desencarnados. A vibração de Nanã os acolhe no mundo espiritual, como uma grande mãe acolhe seus filhos no colo. Encerramos este tópico dizendo que todas as entidades ligadas a cada orixá trabalham em conjunto, e ao mesmo tempo, no atendimento com apometria. A movimentação dessas falanges se dá sempre que necessário baseado no merecimento do consulente. Assim, quando entramos no campo energético de um consulente, estamos interagindo com seu espírito que já teve milhares de encarnações, em várias épocas e condições diferentes na Terra. Nós temos de ter o coração aberto para todo tipo de manifestação, e de forma alguma devemos tecer julgamentos sobre a dor de quem quer que seja, pois não sabemos do nosso passado. Cremos que a Umbanda é a mais rica e a mais propícia religião mediúnica a utilizar a técnica da apometria para a pesquisa do espírito eterno, exatamente por sua essência, o amor universal que se perpetua pelos tempos imemoriais. Relato de casos. Caso 1. Consulente, AMZ, 39 anos, professora. Sintomas: apresentava depressão, estava muito enfraquecida e chorosa, pois há 1 ano e meio dera à luz uma menina com problemas cardíacos irreversíveis que desencarnou dias após o nascimento. Extremamente abalada desde então, a consulente entrou em estado depressivo. Desejosa de ter outro filho, já tem uma menina de 5 anos, engravidou novamente, e, de início, já apresentou descolamento de placenta, o que exigiu repouso absoluto. Com 8 semanas, sentindo dores, realizou os exames e constatou que o feto estava morto e em pedaços, como se tivesse explodido dentro do útero. Atendimento: foi aberta a frequência vibratória da consulente, e feito a leitura de sua tela holográfica pelos médiuns. Manifestou-se então uma entidade ligada à consulente demonstrando extrema revolta e desejo de vingança. Instigada a falar de sua revolta, relatou que havia programado matá-la depois de ter provocado a morte do feto. Confessou ter colocado aparelhos em seu ventre para que a gravidez não fosse adiante.
Seu ódio vinha de outrora, época em que fora amante do marido da consulente, com quem teve um filho que foi roubado logo após o nascimento pela esposa do amante. Na ocasião, desesperada e com os seios abundantes de leite, implorou que lhe devolvesse o filho, mas foi brutalmente atacada pela esposa traída, a qual lhe cortou os seios e em seguida matou, cortando-o em pedaços. Esse cenário foi cristalizado em sua mente e, apesar do tempo, ainda sentia-se assim, cortada e com dores. O quadro apresentado era assustador. Por meio do ponto cantado na vibratória de Oxóssi, a entidade sentiu-se tratada, melhorando seu corpo astral e amenizando as dores. Com o ponto de Oxum, seu emocional foi equilibrado através de uma catarse de choro provocada. Sentindo-se melhor, mas confessando ainda odiar a consulente, a entidade foi levada, pela contagem de pulsos, a buscar em seus arquivos de memória fatos de um passado em que fora algoz. Observou então que, em meados de 1700, vivia em país da remota Europa, onde era aborteira profissional, usando os fetos para realizar magia negativa, ocasião em que obrigaram uma jovem moça, hoje a consulente, a abortar. Assustada com os feitos do passado, repensou, embora afirmasse ainda continuar magoada com a mulher. Com a despolarização de estímulos de memória, por meio de comando palmar sob o crânio, foi retirada do quadro tenebroso que originara o ódio e amparada por uma preta velha que a encaminhou a um hospital do mundo astral para tratamento, desligando-se do campo vibratório da consulente. Com o ponto cantado da vibratória de Xangô, a equipe de apometria trabalhou a ressonância de vida passada em que a consulente havia praticado abortos, pois a culpa que sentia inconscientemente nesta atual encarnação auxiliava o seu estado depressivo, além de atrair seu corpo astral, em desdobramento durante o sono, pela condição vibratória, para um bolsão onde muitos espíritos abortados se amontoavam sentindo-se retalhados pela ação brutal do momento fatídico. Utilizando a vibratória de Ogum, e com a bondosa ajuda das pretas velhas, o bolsão foi desfeito e as entidades socorridas. Após aconselhamento de uma preta velha que nos assiste nos atendimentos, evocamos a vibratória de Iemanjá, energia geradora da vida, para dar o equilíbrio àquele ser em relação ao seu aspecto mulher-mãe. Em seguida, auxiliados pelo Jesus, nos deslocamos, em desdobramento consciente, até a residência da consulente, onde algumas entidades renitentes aguardavam sua volta para continuar vingando o passado. Todas foram devidamente encaminhadas pela lei, e então evocamos as caboclinhas de Iemanjá, plasmando ondas do mar em nível astral, para que o ambiente fosse higienizado, pois encontrava-se energeticamente enevoado com as energias e formas pensamentos produzidas pela própria família. Observação: durante todo o atendimento, a consulente apresentou catarse de choro, e observou-se a presença de sua protetora acalentando-a. A catarse foi extremamente benéfica porque limpou o seu corpo emocional e deu-lhe o equilíbrio necessário. Ao final do atendimento, ela já se sentia aliviada, sendo instruída as mudanças necessárias, perdão e auto-perdão. Foi-lhe transmitida uma mensagem que aconselhava a realizar um trabalho voluntário com crianças carentes, e a repensar sobre uma possível adoção. Hoje, encontra-se equilibrada e bem mais feliz, e não apresentou mais sintomas de depressão. Após um ano, engravidou novamente e conseguiu finalizar a gestação com sucesso, dando à luz uma criança saudável. Caso 2. Consulente, arte, 45 anos, professora, comerciante na área de alimentos. Sintomas: apresentava depressão, sensação de desmaio, fugas instantâneas e nódulos na garganta. Diagnóstico médico: epilepsia suave. Atendimento: foi aberta a frequência vibratória da consulente e percebeu-se densa camada energética envolvendo todo o agregado de sua aura.
Foi constatada a existência de microaparelhos de baixa vibração em pontos estratégicos da parte esquerda do cérebro etérico, no formato de pequenos chips, que visavam acionar rememorações pretéritas de culpas ligadas ao desregramento sexual. Acessando as informações de sua tela holográfica, observamos que em várias encarnações a paciente se perdeu pelo descontrole dessas energias, inclusive cometeu aberrações quando no sexo masculino. Em outras encarnações no sexo feminino, prostituiu-se e, como freira católica, praticou lesbianismo. Nesta vivência atual, a proposta é constituir família pelo casamento, a fim de atenuar essa energia extremamente descontrolada, e arrebatá-la para as artes ou para a caridade, através da mediunidade. Como nada disso estava ocorrendo, embora as oportunidades tenham aparecido nas duas áreas, e a paciente já cumpriu 2/3 do total de sua atual encarnação, instalou-se uma aversão pelo sexo e pelo companheiro, encontrando-se extremamente infeliz, angustiado e desequilibrado emocionalmente. Essa situação canalizava grande quantidade de energia densa no seu chakra básico, por meio de aparelhos inteligentemente colocados pelos amigos da esquerda, na região da coluna vertebral até o cérebro, os quais facilitavam a rememoração das cenas guardadas no inconsciente, como se fosse a Kundalini se abrindo, subindo como um raio até os chakras superiores e voltando como descarga elétrica sendo freada pelo duplo etéreo que se afastava abruptamente causando as suas fugas, ou crises de epilepsia, conforme diagnosticado. No duplo etéreo, o chakra umbilical encontrava-se em total desalinho, como o redemoinho, extremamente aberto e com as cores fortes semelhantes às do chakra básico. O esplênico, que fora programado para usinar energias de cura, era constantemente sugado por baixas vibrações. O seu corpo energético, já bastante ressentido e sem vitalidade, apresentava-se sem cor e sem brilho, o que transparecia no físico, pois a fisionomia da consulente era desoladora, aparentando bem mais idade do que a real. Então, com pontos cantados, acessamos a linha dos pretos velhos, que se manifestaram com sua habitual alegria, irradiando os médiuns e retirando todos os aparelhos energéticos colocados no corpo etérico da paciente. Com pontos cantados de Oxalá, acessamos os médicos do astral, e um verdadeiro ambulatório instalou-se no ambiente etérico. Instrumentos que emitiam algo semelhante a raio laser cauterizavam o corpo etérico nas regiões onde haviam sido retirados os aparelhos parasitas. Em seguida, o local era imantado com um material parecido com tufos de algodão, porém mais sutil, umedecidos em fitoterápicos, sanando imediatamente. Por orientação dos mentores, evocamos a egrégora dos Jesus, os quais se deslocaram até a residência da paciente, que havia se tornado um antro de entidades rastejantes que se compraziam em contínua festa ao redor de uma churrasqueira localizada na entrada da cozinha. Sugando a energia animal da carne, assada costumeiramente, ali permaneciam deixando o ambiente pesado. Vibrando em algum, seus falangeiros nos auxiliaram na localização da entidade mandante da instalação dos aparelhos magnéticos colocados em seu cérebro. Sobrevivendo no laboratório no baixo astral, o mago, que possuía treinado poder mental, era protegido por uma cabine especial. Plasmamos, a conselho de um guardião que nos acompanhava, um espelho refratário na parede onde estavam seus controles, o que, além de confundi-lo quanto à nossa presença, refletia de volta a vibração negativa que emanava, fazendo-o desfalecer em pouco tempo. O guardião, Ezu, que nos acompanhava e instruía nessas incursões possui uma espécie de cacetete de cerca de 15 centímetros, que, quando acionado, solta um chicote que envolve a criatura visada, dos pés à cabeça, imobilizando-a. Assim é que a entidade foi conduzida à justiça de Xangô. Após o encaminhamento de vários ajudantes do mago, foram resgatados os prisioneiros do laboratório,
o qual era equipado com gavetas, como no necrotério, identificadas com o nome dos espíritos ali guardados e codificadas com hieróglifos intradutíveis ao nosso entendimento. Estavam ali os corpos astrais de pessoas em coma, anestesiadas ou adormecidas. Uma das gavetas vazias, mas identificadas, era da consulente cujo corpo era traído ao adormecer, ou nos momentos de crises epiléticas, para retirada de energia. Os corpos retidos foram encaminhados pelos falangeiros de Ogum a locais adequados na natureza para tratamento, de acordo com o merecimento, e posterior devolução ao seu agregado. Ajudamos cantando pontos de Oxóssi. O local foi limpo e as energias desestruturadas pelos elementais, com pontos cantados na linha das crianças, e begis. Na oportunidade, foi-nos explicado que esses mestres da magia negra costumam usar, como usinas ectoplasmáticas, médiuns renitentes em não assumir seus postos de curandeiros. Esse fato predispõe sintomas semelhantes à epilepsia. Agindo dessa maneira, os magos colocam os aparelhos no cérebro do médium, bulbo raquidiano, acionando com isso ressonâncias de vidas passadas que causam descontrole emocional, as culpas, e fazem emergir pela canalização da coluna toda uma carga densa do básico, o qual acaba por afastar o corpo etéreo. Essa janela vibratória leva ao desmaio e extrema catarse, expulsando grande cota de ectoplasma que é usinado porque o médium não o aproveita para as curas, conforme se comprometera. Esse ectoplasma é então aproveitado pelos magos para fins obscuros. Orientação à consulente. Foi aconselhado a mudança urgente de hábitos e a educação da mediunidade, da qual ela já estava ciente. Comentário. Nossas brechas kármicas são como uma arma aproveitável pelas inteligências do mal. Sempre alertas, elas se utilizam de nosso descontrole emocional, onde tudo começa, para se instalarem. Depois disso, sem ajuda externa, tudo fica muito difícil. No caso relatado, verificou-se mais uma vez a omissão da promessa reencarnatória de assumir a mediunidade como redenção. Os desmandos do sexo de outrora pode ser canalizado para as artes, comprometimento que ela havia feito e distorcido pelo materialismo a que está ligada. Capítulo 8. O que é Exu e o que fazem os espíritos que trabalham nesta vibração, agentes de reajustamentos kármicos e socorro nas zonas umbralinas do planeta? Entendemos que as entidades que atuam como Exus são como guardiões de nossos caminhos, nossas encruzilhadas kármicas. A vibração dessa linha atua numa faixa de retificação evolutiva, fazendo com que muitas vezes sua atuação seja confundida com o mal, o que não é de forma alguma verdadeiro. Se um Exu atua numa faixa de correção, muitas vezes no escopo de seu trabalho, alguém vai sofrer alguma mazela por puro efeito de justo retorno. Por exemplo, pessoas que foram muito ricas e despóticas em vidas passadas, na atual encarnação vão encontrar dificuldades para o ganho financeiro. Nesses casos, então o Exu não irá facilitar em nada essa situação, agindo dentro de uma linha justa de intercessão. E se a criatura fizer um trabalho de magia negativa para conseguir um emprego e prejudicar alguém, e o prejudicado procurar um terreiro de umbanda, pode-se ter certeza de que o contratante do trabalho terá como retorno todo o manancial kármico que distorceu intensificado, por um justo mecanismo de compensação cósmica, que foge ao nosso controle. Então, o que acontecerá depois cabe a Xangô, a justiça, determinar, cabe a Exu apenas executar a risca. Parece duro, mas aprendemos com o tempo que as coisas funcionam desse modo, independentemente do que se entende como Exu ou não. Os espíritos que manejam e atuam na vibração de Exu são calejados nas lides e psicologia da vida, e desprovidos de sentimentalismos na aplicação da lei kármica. Entendemos que, sem essa vibratória, o planeta seria uma barafunda, e os magos do astral inferior já teriam instalado o caos na Terra. Há de se ter bem claro que Exu não faz mal a ninguém, ao menos os verdadeiros.
Quanto a espíritos embusteiros e mistificadores que estão por aí, encontram sintonia em mentes desavisadas e sedentas por facilidades de todas as ordens. Os Jesus atuam diretamente em nosso lado sombra e são os grandes agentes de asepsia das zonas umbralinas. Em seus trabalhos, cortam demandas, desfazem feitiçarias e magias negativas feitas por espíritos malignos, em conluio com encarnados que usam a mediunidade para fins nefastos. Auxiliam nas descargas, retirando os espíritos obsessores e encaminhando-os para entrepostos socorristas nas zonas de luz no astral, a fim de que possam cumprir suas etapas evolutivas em lugares de menos sofrimento. Assim é Exu, por vezes incompreendido, outras temido, tantas amado, mas sempre honesto, alegre, feliz, direto no que tem a nos dizer, e incansável combatente da maldade que o próprio homem alimenta no mundo. Quem és, Exu, e o que fazem os espíritos que trabalham nesta vibração? Quem és, ó Elegbara, que com teu falho enriste deixava estupefatos os zelosos sacerdotes do clero católico? Só pode ser o demônio infiltrado nestas tribos primitivas que habitam o solo árido da África, gritavam os inquisidores zelosos. Negros sem alma, que só pensam em se reproduzir, em ofertar para a fertilidade da lavoura. Levem-nos para o Brasil e vendam-nos como escravos, que lá aprenderão as verdades dos céus. Cá chegando. Quem és, Exu, orixá amaldiçoado pela dualidade judaico-católica, que não pôde ser sincretizado com os santos, santificados pelos papas infalíveis? Quem és, Exu, que os homens da terra determinam que não és santo e, por isso, és venerado às escondidas, no escuro das senzalas, e seus assentamentos ficam enterrados em locais secretos? Quem és, Exu, que o vento da liberdade que aboliu a escravidão enxotou para as periferias da capital de antanho? Quem és, Exu, que o inconsciente do imaginário popular vestiu com capa vermelha, tridente, pé de bode, sorridente entre labaredas, e que por alguns vinténs, farofa, galo preto, charuto e cachaça, atende os pedidos dos fidalgos da zona central, que vêm até o morro em busca dos milagres que os santos não conseguem realizar? Quem és, Exu, que continua sendo despachado para não incomodar o culto aos orixás? Exu, é entidade? Então aqui não entra, dizem os ortodoxos que preconizam a pureza das nações. Aqui não tem lugar para Egum, espírito de morto. Exu fica na tronqueira. Médiuns umbandistas, pensem nos caboclos e nos pretos velhos, e não recebem esses Exus. Eles são perigosos, admoestam certos iniciados, chefes de terreiro. Sim, esses iniciantes iniciados, que, pelo desdobramento natural do espírito durante o sono físico, vão direto para os braços do seu quiumba, obsessor, de fé, e saem de mãos dadas para os antros de sexo, drogas, jogatinas e outras coisitas prazerosas do umbral mais inferior. Dia seguinte, sonolentos e cansados do festim sensório, imputam a ressaca ao temível Exu. Oh! Quantas ilusões! Afinal, que és tu, Exu? Por que és tão controverso? Eu mesmo vos respondo. Não sou a luz. Pois a luz cristalina, refulgente, só de Zambi, Olorum, incriado, Deus, seja lá que nome dão. Não sou a luz. Mas sou centelha que refulge. Logo, sou espírito em evolução. Essa não é uma peculiaridade nossa, só dos Exus, mas de todos os espíritos do infinito cosmo espiritual. Afirmo que não existe espírito evoluído, como um produto acabado. Todos, independentemente da forma, estão em eterna evolução, pois plenamente perfeito só existe um que é o próprio absoluto. Assim, perante os olhos de Olorum, sou igual aos pretos velhos, caboclos, baianos, boiadeiros, ciganos, orientais. As distinções preconceituosas ficam por conta de vocês.
Não sou a luz, mas tenho minha própria luminosidade, qual labareda de uma chama maior, assim como todos. Basta tirar as nódoas escuras do candeeiro que lhes nublam o discernimento e poderão enxergá-la intimamente, ao que chamam de espírito. Há algo que me distingue dos demais espíritos, é o fato de eu não estar na luz. Meu habitat é a escuridão, os locais trevosos onde há sofrimento, escravidão, dominação coletiva, magismo negativo, castelos de poder alimentados pelo mediunismo na terra que buscam a satisfação imediata dos homens. O que eu faço lá? Eu, um simples Exu entre tantos outros, levo a luz às trevas, qual cavaleiro com candeeiro em punho. Dentro da lei universal de equilíbrio, eu abro e fecho, subo e desço, atuo na horizontal e na vertical, no leste e no oeste, atrás e na frente, em cima e embaixo, impondo sempre o equilíbrio às criaturas humanizadas neste planeta, encarnados e desencarnados aos milhões. O cosmo é movimento, nada está parado, nada é estático. Eu sou movimento. Não sou as ondas do mar, mas eu as faço movimentarem-se. Não sou as estrelas na bóveda celeste, mas meu movimento faz a sua luz chegar às retinas humanas. Não sou o ar que perpassa as folhas, mas as suas moléculas e partículas atômicas são mantidas em coesão e movimentadas pela minha força. Esse equilíbrio não se prende às vontades humanas e aos julgamentos de pecado, certo ou errado, moral ou imoral. Eu atuo no contínuo temporal do espírito e naquilo que é necessário para a evolução, retificando o karma quando justo. Se estiver programado nesta encarnação que serão ricos, assim será com axé de Exu. Se for o contrário, se em vida passada abusaram da riqueza, exploraram a mão de obra, mataram mineiros e estivadores de canaviais, estupraram escravas, serão mendigos inférteis para o equilíbrio de seus próprios espíritos. Nascerão em favela, sentindo nas entranhas o efeito de retorno, com axé de Exu que os ama. Tal como um elástico que é puxado ao ser esticando e depois volta à posição inicial, estarei atuando para que seja cumprida a lei de harmonia universal, mesmo que julguem isso uma crueldade. Eu, Exu, os compreendo. Mas vocês ainda não me compreendem. Eu sou livre, livre e feliz. Vocês estão aprisionados e infelizes no ciclo das reencarnações sucessivas. Eu dou risada. Sabem por quê? Porque eu sei que no dia em que o Sol não mais existir, e este planeta for mais um amontoado de rocha inerte vagando no cosmo, estaremos vivos, vivos, muito vivos, evoluindo, evoluindo, sempre evoluindo. Assim como vim para a Terra, como caravaneiro da divina luz, há milhares de anos, iremos todos para outro orbe quando este planeta morrer. Quando esse dia chegar, vocês estarão menos iludidos com as pueris verdades emanadas dos homens e seus frágeis julgamentos religiosos. Eu, Exu, vou trabalhar arduamente para quando esse dia chegar, quem sabe vocês estejam livres da prisão do escafandro de carne, assim como eu. Ops, o Exu que ditou esta mensagem é mais um dentre tantos que se denominam Exu Tiriri Rei da Encruzilhada e labutam em prol da divina luz, nossa amada Umbanda. Anexo 1. Entrevista com o médium Norberto Peixoto, autor deste guia de estudos, publicada na Revista Cristã de Espiritismo, edição 44. Norberto, conte-nos um pouco da sua trajetória como espiritualista. Sempre estive ligado às questões da espiritualidade. Meus pais eram médiuns umbandistas. Então, desde pequenino, frequentei terreiros, giras de caridade, me vi no meio dos caboclos, pretos velhos e Exus. Aos 7 anos, fui batizado na Umbanda. Mais tarde, fui iniciado na maçonaria e fiz escola mediúnica em um centro espírita pertencente à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. De índole questionadora e intensa curiosidade,
Leio muito sobre todas as religiões, especialmente a teosofia me traz muitos esclarecimentos. Durante toda a minha vida nunca deixei de receber a energia da Umbanda, em especial os últimos 14 anos, tenho 43 anos, foram muito intensos, divididos entre desenvolvimento e trabalho caritativo em consultas. Na Umbanda,